Eu inclinei esse plano aqui até 90 graus, quer dizer, na vertical, e vamos calcular como se eu não soubesse o que ia acontecer, né? Então faz de conta que eu sou tonto e eu calculasse o PT. Já vai entender por que eu falei isso. PT seria P seno. Então peso é 20, só que aqui seria seno de 90. Seno de 90 vale 1. 20 vezes 1, 20 newtons. Quer dizer, aqui o peso normal seria igual ao peso todo, né? 20 newtons. Para você conferir, Pn seria quanto? Pn é P cosseno. Só que cosseno de 90 vale 0. 20 vezes 0 seria 0. Tá bom? Traduzindo naquela brincadeira que eu falei para vocês, se você inclinar totalmente o plano inclinado até 90 graus, o que vai acontecer aí? O peso que vai te puxar para baixo, que é o PT, seria o peso total. E o que você vai sentir na bundinha é nada. Tá? Por quê? Porque você vai cair aqui em queda livre, você não vai encostar, você mal vai encostar nesse plano aqui. Tá? Então a gente provou o que estava acontecendo. Se você quiser conferir o que Galileu disse, né, você pode aplicar a segunda lei de Newton, força resultante, igual a massa vezes a aceleração, tá? Colocar aqui PT, né, porque só teria essa força aí. 20 igual, massa 2. Aí você percebe, passou 2 dividindo, que se eu inclinar totalmente o plano em 90 graus, o objeto vai fazer o quê? Vai cair em queda livre, seguindo a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Outra dúvida normal que vocês têm, né? Como é que essa aula se encaixa, né, na questão dos bloquinhos aí? Então, vamos fazer o seguinte. Coloquei dois bloquinhos A e B, 2 kg e 3 kg, respectivamente. Estou aplicando uma força motriz ao longo do plano, paralela ao plano, né, de valor em módulo 45 newtons. Amarrei os dois bloquinhos com um fio, né, e o plano está inclinado em 30 graus. Calcular a força tensora nesse fio aí, tá bom? Como é que a gente faria isso? Quem quiser tentar resolver, pode pausar, né? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos desenhar, primeiro vamos calcular o PT do A, calcular separadamente, PT do objeto A. Lembrar, o PN você só calcula se alguém perguntar normal ou se houver atrito, tá bom? Então, PT do A seria o peso de A, 20, vezes seno. Seno de 30, que é meio. Seria 10 newtons aí. Agora eu vou calcular o PT do B. Vou colocar aqui em cor de rosa, PT do B seria igual. Peso de B, 30, né? Seno de 30, que eles estão no mesmo plano, que é meio também. Então, seria metade de 30, 15 newtons. Tá bom? Acabou o cálculo dos PTs. Repetindo, se não for necessário calcular o PN, né, você vai colocar esses dois pesos na figura, separadamente, o do B e o do A. O do B, o certo seria colocar no meio, lembra? Mas eu vou colocar aqui em cima, para não dar bagunça, seguindo paralelamente ao plano. Então, seria 15 newtons aí, essa força cor-de-rosa. E aí eu colocaria o peso do A em verde, mesma coisa, né? Ao longo do plano e para baixo. Peso para cima não existe, hein, gente? Tá? E valor, 10 newtons aí. Fora os pesos tangenciais, vou fazer x e x, né? Ação e reação. A puxa B para baixo, B puxa A para cima. Vai ficar meio bagunçado colocar aqui. Tá bom? Daqui para frente é como a gente fez várias vezes, né? Você pode, se você ficar confuso, pode olhar isso aqui como se isso aqui tivesse paralelo ao solo. Aí você vai ver que a gente fez vários desses, né? Dois bloquinhos amarrados, como se fosse na horizontal, tá bom? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, Fr igual a ma. Primeira vez que a gente faz isso, geralmente todo mundo junto. Lembra sempre, né? Para cancelar as forças x, y, etc. Se eu cancelar as duas azuis, vai sobrar 45. Sempre compara primeiro, que é maior, menos 15 menos 10. Tá? Então seria 45
você poderia escrever menos 25, tá? De uma só vez, né? Força para cima, menos a força para baixo. Massa do conjunto, desaceleração. Tá? Aqui vai dar 20, igual a 5A. Portanto, a aceleração do sistema é 4 metros por segundo ao quadrado. Para achar a força tensora, eu vou aplicar a segunda lei, só que agora escolhendo um dos dois. Assim, o mais fácil aqui, se você olhar o B, tem 3 forças, rosa, azul e vermelha. O bloco A só tem 2, a verde e a azul. Então a gente vai escolher o bloco A. Tá bom? Aquela dúvida de sempre, professor, 10 menos x ou x menos 10. Como isso aqui está subindo, que a motriz supera, né, a soma dos pesos tangentes, né, nós vamos fazer a de cima, que está ajudando a subir, menos a que está para baixo. Então seria x menos 10 igual massa só do A, 2, aceleração 4. Aqui vai dar 8, o 10 está subtraindo, passa somando. Então, resposta, né, x, que seria a força tensora, né, é 18 newtons aí. Agora nós vamos estudar, seria o caso mais chato de bloquinhos, né, que é quando você tem um plano inclinado com atrito. Tá? Então vamos supor, um exemplo aqui, colocar um coeficiente de atrito entre o plano e o bloquinho, 0,5. Tá? É dado os valores dos ângulos do seno e do cosseno, né? E o objeto tem 1 kg de massa. É aplicada uma força motriz de 16 newtons aí. Como é que eu calcularia isso aí? O importante é você perceber que você vai calcular PT e PN separadamente, assim como o atrito. Tá? E uma vez que vocês coloquem as forças no objeto, né? Daí para frente seria como sempre. Tá? Então, primeiro, a gente calcula a parcela do peso que vai efetivamente puxar isso aqui para baixo, que é o PT. Só lembrar, a única decoreba, né, seria P seno do ângulo. Então seria peso 10, a massa é 1, seno do ângulo, que é dado 0,8. 10 vezes 0,8 dá 8 newtons. Como é que você interpreta isso? O objeto pesa 10 newtons, só que apenas 8 newtons, né, estão puxando esse objeto para baixo mesmo. A outra parcela do peso é cancelado pela normal. Aqui eu coloco 8 em azul. Muita atenção agora, por quê? Aqui eu vou calcular o PN, eu tinha dito para vocês, né, que o PN só seria calculado quando tivesse atrito, por exemplo. Né? Mas por que será que acontece isso? Vamos calcular primeiro. Né? PT é P seno, PN é P cosseno. Cosseno é 0,6. A mesma coisa que eu falei no anterior. Como é que eu interpreto isso? Aqui dá 6. O objeto pesa 10 newtons, 6 newtons comprimem esse objeto contra a rampa. Né? Só que aí pela terceira lei de Newton, se o objeto apertar a rampa com 6 newtons, a rampa faz uma normal de valor 6 newtons também. Então isso aqui que eu calculei seria a normal. Né? Isso aqui vai ficar bem claro porque você teria que calcular o FAT. E FAT, vocês lembram, né? É o coeficiente, força de atrito é igual, coeficiente vezes a normal. Tá? Que a normal não é sempre igual ao peso. Aqui, por exemplo, a normal é igual ao peso normal. Tá bom? Então, o coeficiente seria 0,5, né? E o peso normal seria 6. 6 vezes meio, 3 newtons. Tá? Isso aqui é a força de atrito. Só tomem cuidado, aqui eu estou empurrando o objeto para cima, estou tentando empurrar o objeto para cima, então ele vai ter uma força de atrito para baixo aqui. Está juntinho com 8 aqui. E valeria 3 aí. Vou colocar aqui. Tá bom? Como eu tinha falado anteriormente para vocês, daqui para frente, né, tudo igual. Tá? Nós vamos aplicar, segundo a lei de Newton, Fr igual a ma. O que vai acontecer? Olhando aqui no bloquinho, eu tenho uma força para cima de 16 newtons ao longo do plano e duas contrárias, 8 e 3, que somadas dão 11. Então faço a maior menos as menores no caso, dá 11. Massa do objeto, 1. Aceleração seria então 16 menos 11 é 5, né? 5 metros por segundo ao quadrado.
Aproveitar a figura só para ilustrar, né? Suponha agora que eu faça o mesmo exercício, só que supõe que eu vou inverter somente, né, o sentido dessa seta aqui e vou empurrar com 16 newtons para baixo. O que mudaria? Pensa um pouquinho. O peso tangente continua sendo 8 para baixo. Esse aqui nunca muda. Tá? Quem vai mudar é a força de atrito. Né? Ela vai estar sempre oposta à tendência ou ao movimento. Se eu empurrar isso aqui para baixo, isso aqui com certeza vai descer, por quê? Porque ainda tem o 8 colaborando. Então aqui ó, a força de atrito seria para cima. Tá? O valor é que não mudaria. Né? O valor seria 3 newtons aí. Não mudou por quê? Não muda o ângulo, não muda o peso. Tá bom? De novo, daqui para frente seria tudo igual. Então, vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que bagunçou toda a ordem aqui, né? Por quê? Se isso aqui vai descer, seria as forças que estão para baixo, 16 mais 8, menos a que está para cima, que está atrapalhando. Então, seria 16 mais 8, menos 3. Isso seria igual a massa, que é 1, vezes a aceleração, que daria 24. Menos 3, 21. A aceleração seria 21 metros por segundo ao quadrado. Tá ok?